Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 3 minutos desta terça-feira, hoje dia 29 de outubro de 2019. Está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no Facebook, YouTube, Instagram. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET, no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau, tudo novo, de 18 a 20 de novembro em Gramado, no Serra Parque. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte, acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite, nossos telespectadores. Obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Chove lá fora, doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Boa noite, Rodrigão, boa noite aos nossos amigos e amigas da nossa bancada, boa noite aos nossos telespectadores, mais uma semana, tá? Aqueles que nos assistem às terças-feiras, aí, todas as terças-feiras, aqui no canal 14 da NET, pelo YouTube, Facebook, né, por todo mundo, né? Esses dias eu recebi de um amigo da China dizendo que tinha me assistido. Então, legal, né? Pelo Facebook, dizer. Então a gente está em tudo que é parte do mundo, né? Não adianta, né? A tecnologia chegou para arrasar. E a chuva hoje foi terrível. Chuvarada Rio Grande afora, gente. Chuva, vento. Muitos estragos, né? Muitos estragos. No Hamburgo, muitas sinaleiras tá sem funcionar em virtude desse vendaval. A CI hoje ficou sem luz, né? A CI, o centro da cidade ficou... Parte de Hamburgo Velho ficou sem luz. Vários bairros ali, parte de Canudos ficou sem luz. Eu achei que ia ser até pior. Pelo Boa que noite, escureceu. Boa noite, Rodrigão. Muito bom estar aqui de super volta. célula. Ai, parecia, sei lá, uma aeronave, alguma coisa assim. Tu achou que tinha um dia dizia isso, né? Não, e algumas nuvens brancas junto, a gente pensou que era granizo, né? Que poderia cair, né? Foi uma rajada de vento muito forte, a gente acompanhou ali no centro também. Mas eu achei que pelo visual que se apresentou ali tão rapidamente, que seria até pior, Rodrigo, né? Tivemos algumas quedas de árvore. O vento não foi tão ruim, né? Pelo menos aqui na nossa região. Não sei, Novo Hamburgo tem uma localização meio estratégica, a gente consegue escapar de muita coisa, né? Pegou um temporal bonito já, né? Não, a gente teve muita enxurrada. Tem de janeiro lá, enxurrada. 2016, 2000. Foi um horror. Mas depende de onde vem, né? Tu já notou? Depende de onde vem. Né? Tem alguns lugares que vem, quando a chuva vem, por exemplo, mais para a DRS ali, né? Parece que vem, mas não sei. Tem uma questão também que Novo Hamburgo escapa de muitos temporais terríveis aí sobre o nosso estado. Se Sir Wilson fosse o homem do tempo, ele seria tipo Maju ou tipo Cleo Kuhn, Karina Moraes? Cleo Kuhn. Sir Wilson, muito boa noite. Boa noite a todos da bancada, boa noite a você que nos assiste. E essa madrugada eu percebi um vento forte. Inclusive, sim, se alguém achar uma cueca azul e outra branca, samba canção, no centro da cidade, são minhas. Porque no varal hoje de manhã elas não estavam. Não tinha nada dentro da cueca, era só a cueca. Não, estavam limpinhas, estavam lá secando. Tá bem, né? Que bom. Então, mas não estavam mais hoje pela manhã. Então se alguém achar, por favor, é só mandar aqui para Vale TV. Que tipo de apresentador do tempo tu seria, o Wilson Pacheco? Bem chato, eu acho. Tipo Kiesa, Nilson Wolff, assim, um cara
Exigente. Aí eu não conheço os apresentadores do tempo, né? Mas eu acho estranho até hoje. Tem uma menina no telejornal russa, eu acho, que vai tirando a roupa à medida que ela vai falando a previsão do tempo. Ah, mas aí ninguém assistiria, Tu né, Rodrigo? distribuindo cueca por aí, eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa. Seria mais ou menos uma coisa parecida. Que programa interessante para os nossos telespectadores, É. né? Vamos falar sério hoje, Wilson. Podemos, claro. Como é que tá a reforma da Previdência aí? O que tu na semana passada a gente estava destacando aqui. Ela está está para ser votada definitivamente agora hoje, se não me engano, é alguma coisa assim? Não tenho certeza. Vamos perguntar para Bom, especialista. eu sei que nós temos uma... Você está me provocando, porque eu sei que nós temos uma especialista na mesa. Eu estou feliz, mas eu acho pouco, né? A previsão deles, a intenção era de poupar R$1 trilhão, né? Mas graças a um monte de sem vergonhas que tem no Congresso, está em 600 ou 700 bilhões, alguma coisa assim. E certamente daqui a alguns anos vai ter que se fazer mais alguma outra coisa. Não tenho nenhuma dúvida de que a reforma não ataca o que precisa atacar. Com todo respeito ao funcionalismo público, ontem seu dia, parabéns aos funcionários públicos, mas a contrapartida do governo ao total do salário dele, eu acho que é uma coisa que a maior parte da gente não consegue entender isso na iniciativa privada. Ô, Janaína, eu acho que ele estava nos ouvindo ali, que a gente estava A conversando mesma antes coisa- de começar o A programa. mesma coisa os militares, né? Essa Não, reforma ela é permissiva, ela amplia as vantagens dos militares, por exemplo. Mas, por exemplo, os estados e cidades ficarem de fora, né? Isso é um Isso é uma absurdo. vergonha. Ah, sim, Por pura sem PEC vergonhice agora dos Não, mas deputados, é isso, né? é isso. Pensando nas próximas Mas a eleições. gente pode falar isso, né? O presidente da República é melhor que não fale isso. Não, eu acho que ele Desde que pode a gente falar. fala. É opinião. Nós não temos direito à opinião. Mas É ele opinião, pode claro. detonar o outro poder, como foi essa questão do... Como é que foi que ele chamou? O que? Não, ele não chamou Ele de botou nada. um videozinho Ele das colocou- hienas. Ele colocou um vídeo. Eu acho que aquilo ali Ele é é o leão simbólico, e- né? Aquilo ali é simbólico, né? O que é uma matilha de hienas, por exemplo? Elas só atacam em grupo, atacam quem está ferido, ou atacam quem é mais fraco. Aquilo ali para mim é puro simbolismo. E ele está certo. Mas ele como político, ele está na mesma casta dessa turma toda. O cara ficou 28 anos lá no Congresso Nacional. Mas tem alguma acusação contra ele? Tem várias contra ele, Quais? contra a família, por Quais? exemplo, né? De Quais? fake news na campanha, por exemplo. Mas o Haddad que foi condenado por fake news É na que campanha... a justiça ela é rápida até certo ponto, né? Ah, mas espera. Não No sei, Brasil, né? infelizmente, a gente vive, doutora, 2 pesos e 2 medidas todos os dias. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda, Janaína Boa noite, Policarpo. Rodrigo, Stephen. Boa noite, o Alex. Boa noite, a Karina. Boa noite, Wilson. Vou pedir uma parte, então, aqui, né? Já que vamos tratar da reforma da Previdência. Essa última semana que passou foi um turbilhão. Inclusive, nós culminamos um seminário, o 6º seminário de Direito Previdenciário e Trabalhista na Unicinos, na sexta-feira. Foi o primeiro grande evento no Rio Grande do Sul que tratou sobre a reforma previdenciária. Então, a gente trouxe nomes de peso, juízes, desembargadores federais, que trataram sobre a matéria. Bom, a reforma da Previdência era algo que a gente sabia que ia acontecer de qualquer forma, né? Se esperava, né? Se esperava por isso, né? No entanto, teve algumas falhas, no meu critério, como operadora do direito, né? Uma delas é que a reforma ela ainda não incluiu os militares, né? Se esperava que se incluísse os militares, mas ainda vai sair uma lei a respeito dos militares, né? E a reforma o que acontece? Ela foi idealizada para que seja feita uma questão de uma economia, de R$1 trilhão, como o Wilson aqui comentou. Mas, na verdade, o foco principal o que vem atrás do governo é que a reforma iria providenciar uma injetada na economia para que as pessoas saíssem do desemprego, assim como também se esperava quando existiu a reforma trabalhista, né? No entanto, nós só vamos saber se isso realmente vai acontecer daqui a alguns anos, né? Os efeitos dessa reforma, assim como quando teve uma grande reforma na Emenda Constitucional 20, nós só vamos sentir basicamente daqui a uns 10, 15, 20 anos, né? Que serão quando os nossos filhos entrarem no mercado de trabalho ou quando nós pensarmos em nos aposentarmos. O fato é que a reforma realmente ela tirou bastante direitos sociais, né? Porque se tu for pensar num Brasil
que tem realidades muito diferentes, como o Rio Grande do Sul e o Nordeste, onde aqui nós temos uma expectativa de vida de 75, 76, 78 anos, enquanto no Nordeste o caboclo lá vive no máximo 65 anos. Como é que você pretende que uma pessoa se aposente aos 65 anos com 40 anos de contribuição, para ela conseguir receber um salário, né, integral, um salário cheio? Então, a reforma ela vem com muita discrepância em relação à questão dos direitos sociais. Nós que operamos o direito, e aqui eu não estou tratando de direita ou de esquerda, né, não sou partidária nesse sentido. Eu estou tratando realmente dos direitos sociais, daquilo que nós vínhamos há muito tempo batalhando para termos, né? Tanto é que a aposentadoria hoje, por tempo de contribuição, ela deixou de existir. Então, todo mundo vai ter que acabar ao final se mínimo aposentando. de 25. Exatamente. Quer dizer, vale a pena trabalhar 25 anos. Nós vamos ter que se aposentar. A mulher, principalmente, foi muito prejudicada na reforma da Previdência, porque se aumentou a idade da mulher de 60 para 62 anos. Né? Nós temos uma contribuição mínima de 15 anos para mulheres, 20 anos para homens. Né? E nós temos um inicial... 20 anos para homens. Exato. Tá? E nós partimos de um salário Isso não é uma incitação à marginalidade no sentido de andar marginal à lei? Na verdade, o que acontece? A de reforma... não contribuir, de ser a reforma da Previdência... Né? A reforma da Previdência, ela veio justamente dizendo que iria alavancar o mercado de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não sabem disso, mas uma das coisas que trata a emenda é a diminuição das alíquotas. Então, veio com uma propaganda de que as alíquotas vão partir de 7,5% sobre o seu salário de contribuição, podendo chegar até 16%. No entanto, né, as pessoas vão contribuir menos, mas elas vão demorar muito mais tempo para conseguir alcançar o seu salário de benefício, a integralidade do seu salário de benefício, porque vai se partir de um salário de benefício de 60%. Imagina. Né? Então, para se alcançar a integralidade, você vai ter que trabalhar no mínimo, mulher 35, e o homem vai ter que trabalhar 40 anos para alcançar a integralidade. Né? E isso eu não estou falando... graças a Deus se salvou o LOAS, né, que é o BPC, que é o benefício assistencial ao idoso. Chegou a se cogitar, né? De ser R$400. Exatamente. R$400 é uma renda ínfima. Nenhuma família consegue sobreviver com isso, né? E também se salvou o trabalhador rural, que é a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos muito trabalhador rural, né? Mas, infelizmente... Mas, doutora, que é uma realidade, e aí eu vou fazer um papel de advogado do diabo. Como eu bem gosto de fazer, diga de passagem. Novidade, né? Bem-vindo ao clube. É a realidade de um Brasil rural de 60 anos atrás, não de 2020. Né? A gente teria que ter uma transição para que essas pessoas que vivem no campo passem a contribuir efetivamente. Né? Mas o trabalhador rural... A Constituição de 88, ela resolveu um problema do Brasil. Sim. Mas ela criou, dali em diante, sobretudo nos dias de hoje, uma mácula grande aí para o futuro. Me parece. Mas o trabalhador rural ele trabalha muito mais do que o tempo exigido para contribuir. Porque geralmente quando se aposenta o rural, ele vem de um regime de uma economia familiar. Então é com a ajuda dos outros membros da família que ele trabalha. Ele trabalha de sol a sol, de segunda a segunda. Ele não trabalha de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde. Entendeu? Então o trabalhador rural ele trabalha muito mais do que realmente ele deveria trabalhar. E é uma profissão, apesar de dizer que a gente está com realidades distantes, hoje nós temos outras atividades laborais, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, nós temos muitas pessoas ainda que vivem no campo e dependem dela. Eu mesmo vim de uma região que vive do campo, que é Santana do Livramento. Então, lá nós encontramos muitos trabalhadores rurais ainda. Confesso que eu me sinto precisando aprender um pouco mais sobre isso. A senhora achou injusta essa questão dos trabalhados rurais? Não, eu achei justa que manteve ao mesmo tempo de contribuição e mesma idade. Perfeito. Agora, agora só para fazer um paralelo, a senhora achou injusta a questão dos militares. Quais militares a senhora se refere? Não, eu estou falando das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Isso, exatamente. Por quê? Porque o que justifica hoje, por exemplo, se eu sou contribuinte do regime geral, certo? Meu esposo também é.
Se ele vem a falecer, eu vou receber uma pensão por morte. Eu vou receber, sabe quanto de pensão por morte, se ele for do regime geral? 50% do salário de contribuição. E só vai acrescentando 10% a cada filho que tiver. Para alcançar o 100%, tem que ter 5 anos, né? filhos para alcançar o Até 100%. 18 anos os filhos. Né? Isso. Daí os filhos depois eles acabam perdendo, se mantém no caso para o cônjuge, certo? Os militares, né, pelo que está ali no texto que vai ser votado, vão se manter até mesmo as pensões por morte para as filhas solteiras. Por que as filhas solteiras dos militares têm Mas que isso receber já caiu, essa pensão isso por já morte caiu, integral? Né, isso já caiu da pensão por a filha solteira, isso já caiu e não é de hoje. Não vai se manter a questão Tu da... não está falando do regime do Estado? Do Estado caiu, Estado. da União não Na caiu União, ainda. As filhas solteiras não podem mais. Inclusive estavam sendo investigadas já lá há 4, 5 anos atrás, já havia uma investigação em cima disso, que muitas andavam com união estável e recebendo pensão. O que eu quero Mas trazer isso aqui... nunca pôde, né, Ivan? Claro que não. Nunca pôde. Agora, só tem uma questão assim, ó. Fala do servidor público. Eu só acredito realmente numa aposentadoria no momento que se falar em aposentadoria do Judiciário, do Ministério Público, Concordo contigo. do Legislativo e da Defensoria Pública. E dos políticos. Do Legislativo porque tudo. engloba ali Não, mas aí os vamos políticos. distinguir Porque o nós que é o temos um funcionário ex-governador legislativo, recente né? que recebe 93 mil reais. pois Para é. eles nunca tem teto. Pois é. Nunca tem teto. Concordo contigo. Né? Aí pro trabalhador mais embaixo sempre tem o teto, tem que cuidar da manutenção do teto. Bueno, eu só acho o seguinte, ó, a culpa sempre é do funcionalismo público, sempre. Mas eu continuo dizendo o que eu já disse aqui, não foi o funcionalismo público que criou isso, foram políticos que criaram as leis, incentivaram, votaram e aprovaram lá atrás e que agora, depois que o servidor público entrou, fez concurso público, entrou na vida pública, ele entrou por um edital que oferecia aquilo para ele. Aí quando está no fim da aposentadoria dele, vem os governos e dizem que a culpa é do servidor público e que, na realidade, tem que mudar tudo e não interessa, não existe direito adquirido, porque nós vamos entrar com a emenda constitucional e acabar com isso. Ora, isso é complicado. Nós já tivemos isso na emenda 20, como falou a doutora, e houve alguns prejuízos atrás, isso 97, 98, se não me engano. E aí agora vem o governo e diz, de novo vamos cortar na carne. Na carne de quem? Do servidor público. Eu gostaria muito de, se existisse realmente uma equidade entre os poderes, equidade na questão da aposentadoria, não me importava de me aposentar com essa forma. Mas eu não entrei para o Estado com essa fórmula de aposentadoria. Eu entrei com outro objetivo, com outra, vamos dizer assim, o Estado me ofertando, vem ser policial, que eu vou te dar isso aqui. Aí você fica 26 anos como policial, e aí vem o governo e diz, não, agora nós vamos mudar tudo, a regra do jogo é outra. Tá? Sendo que, muitas vezes fala, mas o policial estadual tem que entrar junto, o militar, bombeiro estadual também. Veja bem, a gente não ganha fundo de garantia. É raro ganhar hora extra. Horários de domingo a domingo, você não tem descanso. Chamado tem que atender. Enquanto todo mundo corre de um ponto onde está acontecendo um fato, os policiais correm ao encontro daquele fato para cessar a agressão injusta. Então, assim, ó, quem se coloca na pele desses servidores públicos? Por isso que Estão eu defendo todos o teto. na concordo mesma contigo. vala comum. Tem o teto de 5.900, a partir daí cada um cuida do seu futuro. Tá tudo certo, do político ao gari. Eu acho que, Exatamente. exatamente, se for, por isso é que Já eu tá digo, falando no novo, regime tá geral. se fosse isso, Não, eu falo de qualquer regime geral, complementar, É. específico. hoje, se eu me categoria aposentar A, B ou hoje, C. para vocês terem uma ideia, hoje com a perspectiva que o Eduardo Leite está tentando manipular no Estado, na Assembleia Legislativa, se eu me aposentar hoje, eu vou ganhar menos do que quando eu entrei no Estado. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, perder- porque no regime geral Eu vou também perder, acontece. eu vou perder o 9 mil projeto reais do no meu governador salário. é Teto. encaminhar para mexer pro plano de carreira, né? Teto de 5.900. A servidores, partir daí, né? cada um de nós tem que cuidar. Não, da e sua- dentro sua da aposentadoria, não só no plano de carreira, mas dentro da aposentadoria eu recebi hoje. Exatamente. Isso aí é o Bom, nós cúmulo. temos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, servidores do Judiciário do Estado,
Eles estão em greve desde o dia 24 de setembro, Recebendo em em dia. razão de uma PL que eles querem extinguir o cargo de oficial escrevente, né? Então, a gente enfrenta no estado do Rio Grande do Sul uma situação, assim como o Alex comentou. Ivan. O Ivan, desculpa. Segunda vez que ela me chama de Alex. Ah, desculpa. O Ivan comentou e realmente o estado do Rio Grande do Sul, a folha de pagamento está completamente comprometida, né? Todo o valor que é arrecadado no estado está comprometido para fazer folha de pagamento. O governo tem que achar uma possibilidade de conseguir sair dessa crise, porque nós já estamos há uns 4, 5 anos com parcelamento de salários, né? 5 anos. 5 anos com parcelamento de salário. Hoje tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça, inclusive, a respeito dessa questão do parcelamento de salário. Uma vergonha, né, para os servidores do Estado, né? Eu, como advogada e defensora dos servidores, porque eu sou especialista em direito público, né? Então, assim, dizendo que não existe dano no parcelamento dos salários dos servidores. Né? Então, nós já estamos há 5 anos ganhando a 4, 5 vezes por mês, né? O salário, vem migalhas. Atrasado, né? E parcelado. Atrasado no 40 dias, mas né? atrás. E o Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça resolveu chancelar esse parcelamento, né? E impossibilitando que os servidores buscassem, junto ao Tribunal de Justiça, os danos sofridos por esse parcelamento. No meu entender, é uma vergonha essa decisão. É uma vergonha, porque se o governo do Estado ameaçar e não passar o 12º integral ao Poder Judiciário, juízes, desembargadores vão simplesmente se atirar nas paredes e gritar e vir a público dizer que isso é uma vergonha. Aí quando o funcionário público, que é do Executivo, que é a casta mais pobre da Irmandade, tá, que está sempre atrasado, ou seja, eu tive que adiantar meu salário esse mês. Eu estava procurando não fazer, mas chegou num ponto que eu tive que adiantar meu salário esse mês no Banrisul, pagar para o Banrisul para adiantar o meu salário. Adiantar não, para o dia 30 ele depositar na minha conta, que o governo deveria fazer. Gastei quase R$200 em juros para isso acontecer. Tá? A conta do cheque especial, cartão de crédito, da energia elétrica, do telefone, do colégio das crianças, isso tu não consegue atrasar, tu tens que pagar. E aí em cima, se tu atrasa, tu paga juros. Quer dizer, nada disso é considerado como dano moral. O que seria o dano moral, além de material, o que seria o dano moral para esses desembargadores que chancelaram isso hoje? O que precisa acontecer para ter direito ao dano moral? O que precisa acontecer? Morrer? Porque nós estamos morrendo, né? Na realidade, estamos adoecendo. Eu falo pela classe policial, estamos adoecendo, nos suicidando. Eu ia dizer. Porque o suicídio não aparece nos jornais, infelizmente. Tomando um alto tiro, índice, né? de suicídio. Tomando tiro de bandido. Tomando tiro, né? E ficando doente. Né? Tá ficando doente. O alto índice de alcoolismo, drogadição, separação, depressão na esfera policial, ninguém tem esse conhecimento. Exatamente. Né? É complicado isso. Então, até tem uma menina da Unicinos, uma estudante, está fazendo mestrado, se não me engano, na Unicinos, está fazendo uma pesquisa da até que um dia alguém se lembrou, vitimização do policial civil. Estou falando, ela especificou, ela delimitou bem, né? Não foram todos policiais civis, e eu respondi essa pesquisa ontem, e espero que essa pesquisa dela ajude a desenrolar um monte de questões que traz o que a gente está embaixo de uma ditadura governamental, onde só falta eles exigirem que os servidores públicos vão às ruas, vão trabalhar de graça. Quando tiver essa pesquisa, traço aqui para nós comentar ela, Ivan. Acho bacana, vamos compartilhar isso, vamos dar luz para esse trabalho. Aline Lorscheider na audiência, boa noite, queridos amigos, Ivan, Rodrigo, Karina noite, e a competente boa noite, Aline. Titular da Policarpo Advogados, doutora Janaína, a bancada sempre super qualificada, que torna as nossas terças-feiras de informação importante,
com temas atuais e relevantes. Grande abraço. A Ângela Dias está dando boa noite, ótimo programa com assuntos sempre pertinentes e atuais. Abraço ao Rodrigão, querida Karina. A Aline está dizendo Beijo, aqui, ó, tá retificando a informação dela, Wilson. Wilson, a ti também o meu abraço. Obrigado. A Ângela Dias está dando parabéns, doutora Janaína, belas explicações. A Maristela Finger está na audiência, dando boa noite, bancada. O meu amigo Sandro Mota está na audiência, dizendo: oi, Digão, um forte abraço, ótimo programa, não perco um. Canise Weidel vai abraço a toda desta bancada. Estava aqui com a gente há pouco. E está na nossa audiência também meu amigo Dieter Loyo, lá direto do Rio de Janeiro. Dieter que é torcedor vascaíno. Amanhã o bicho vai pegar, Dieter. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. O programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo de muitos debates aqui. Na nossa audiência, o nosso ex-prefeito Tarcísio Zimmermann. Abraços, Rodrigão, tô com saudades e de Iraí. Desde já o convite para o senhor estar conosco na próxima semana, então, Tarcísio, seja sempre muito bem-vindo. Estou louco para comentar com vocês, eu queria muito ouvir o pessoal de esquerda sobre o que representa esse momento no Chile. Quero saber como é que é esse momento na Bolívia,
na Venezuela. Ah, eu tenho uma pautinha aqui. E Argentina. E Argentina, Wilson? Argentina, hein? Bom, a Argentina, Deu eco aqui, Wilson. a Argentina, eu acho Que que escolha Ali esdrúxula, Eu só sei de uma coisa, eu que vou é tomar isso? mais vinho argentino, porque eles vão porque vender daqui uns 20 tudo. dias vai estar mais ou menos 3, 4 Três, reais uma é. garrafa de vinho bom argentino. Né? Que eu vou te dizer Mendonça, assim, né? deram um Porque- tiro no pé, um baita tiro no pé. Eles, quando escolheram o Macri, assim, dá para fazer um paralelo, né? É como se o Amoedo tivesse sido eleito aqui no Brasil. O Amoedo faria aqui no Brasil o que o Macri fez na Argentina. Não muita então coisa. não deu certo. Não conseguiu muita coisa. E Não deu certo, realmente, não funcionou. eu acompanhei ali, porque eu ia 6 meses eu fazia o doutorado lá na Argentina, eu 6 meses estava lá. Ficava um mês quase lá. E acompanhei toda essa questão da Cristina Kirchner. Sabe o que é tu ver uma Buenos Aires ou uma Argentina antes de Cristina Kirchner e tu ver depois de Cristina? Tu vê que antigamente todo mundo elegante, cidade limpa, fluxo funcionando tranquilamente, muitas lojas, muitas empresas. Depois de Cristina, pessoas mendigando na rua. Eu nunca vi isso em Buenos Aires. Depois de Cristina. Mas o Menem Família já tinha feito um inteira servicinho, dormindo né? nas calçadas. Oi? O Menem e o Kirchner já tinham feito um servicinho na Argentina. já né? Mas já não é. estava A desse moratória jeito. não é uma Não, coisa mas já nova. não Mas é. não estava Foi desse crise, jeito. já. A situação Não, da isso é Argentina é antigo. cíclica, né? Não, Essa- mas É, não mas estava eles desse desde jeito. Perón, Eu sou né? prova viva disso. Eu ia lá e nunca via mendigos na Mas rua. assim, Mas isso, por exemplo, isso é uma eles- camuflagem, né? Esse o negócio da eleitor elegância argentino argentina. fez uma eu coisa acho. Não, sábia, não era né, camuflagem. me Eu parece. Eles Porque tinham já não um vem de poder hoje. aquisitivo. Hoje, Mas de o uns peso 5 não anos tá para cá, valendo 10 nada. anos para cá, não tem mais. Continua não argentino valendo não muito, vale agora nada. vai valer menos ainda, né? O eleitor argentino teve uma saída, uma solução muito boa, porque eles pegaram o cara que foi eleito para resolver os problemas da Argentina e não conseguiu resolver, não reelegeram o sujeito e elegeram quem criou todos os problemas. Exatamente. Exatamente. É mais ou menos isso que eles fizeram. Né? Não é um sinal vermelho que fica pro nosso presidente Bolsonaro? Não, Não, eu acho que não, as realidades são muito diferentes. diferente. Porque São lá o muito grande diferentes. problema foi, ele foi eleito para fazer as mudanças. E não as fez. Não fez. Não mas, cortou fundo. mas aí que tá, ele assim, sabe, ele é um presidente Nutella. Ele Né? é água e O sal. Macri é um presidente Nutella. Presidente Então Nutella. não ia dar certo. Não ia dar certo. Então não aconteceu, Mas nem não deu certo. Nutella, Ele achou ele que é Nutella. achou que podia ter diálogo com a oposição, Sim. com a esquerda, e não dá para ter diálogo com esses Mas caras. Ele está teve diálogo com a dizendo que esquerda? ele vai Não, ter diálogo ainda. Ainda está falando nisso, né? Não, mas ele Mas não só, vai, ele não vai só fazer que a mais nada Cristina agora. Kirchner ela tem Não, foro retrocesso. privilegiado e o Senado é peronista, Não, mas né? hoje já teve uma outra corte da Argentina que ela vai se incomodar agora, porque foi É? reforçado a decisão de ela ser processada por suborno e toda aquela patifaria que ela fez ali. Parece que ela se incomoda, mas de qualquer jeito quem manda é ela, né? Porque o cara que foi eleito aí é o Haddad argentino, né? O Haddad portenho, é um poste, um é só poste. isso. Porque quem vai mandar é a Cristina. Ou isso, mas e a questão das reformas de base essenciais? Aqui a gente de novo está deixando agora reforma tributária para o próximo passo e a reforma administrativa vem antes. Não, mas espera aí, Rodrigão. Hoje é 29 de outubro. Né? Mas a gente sabe que passou o primeiro ano que vem, tem eleições municipais, não, pior ainda mais a A situação. semana passada só que foi aprovada, e ainda não está totalmente aprovada, a reforma da Previdência, que foi apresentada para o Congresso em fevereiro. O governo fez a parte dele, o Executivo. O nhonho lá, é nhonho, né? O nhonho. É. Nhonho. O nhonho, né? O rolha de poço, ele está lá Tô cozinhando. Não, estou Opa, falando dele. oi, oi. Você, para mim, é um Adonis. Ah, que barbaridade. Eu pedi. A reforma ainda não foi promulgada, Não viu? foi, exatamente. Ela ainda não está valendo. Nós ela não temos que está esperar valendo, o mas Bolsonaro ela não está voltar valendo. lá E do como- Oriente e como- Médio. Lá. Só aprovação da base. E como você mesmo salientou antes, na primeira parte do programa, a reforma vai começar a trazer efeitos em 5, 10 anos. a gente Ou sempre seja, soube. mas sim, isso não mas é Não é, era a verdade. primeira a ser entrada. mas é a reforma que quem tinha que ter feito essa reforma era o Fernando Henrique Mas Cardoso. fez, Fernando Henrique fez, Lula fez. Não fizeram, resolveram. não fizeram. Puxadinhos. Essa acabou virando um puxadinho também. E não só Por pelo causa texto de quem? final. Por Não causa só de pelo- quem? Pelo texto base também, gente. Mas a gente vai ter agora em novembro, vai para a CCJ, a PEC paralela para tratar de estados e municípios.
Que é uma Então vergonha. a próxima, Tinha que estar o próximo junto, passo, né? Mas tinha que estar junto isso, Essas né? coisas Mas o meu vendagens medo muito não é a importantes. reforma. Isso aí, claro, estados e municípios vêm nos atormentando. Mas uma das coisas que eu acho que mais vai nos atormentar, principalmente para nós operadores do direito que trabalhamos com previdenciário, é a questão da capitalização, que é, a meu ponto de vista, para aquele para aquele segurado, né, que trabalha no dia a dia, que contribui no seu dia a dia, esse daí vai ser o que vai sofrer as duras penas dessa capitalização. Mas não está meio stand-by essa história da capitalização? Mas Isso não vai ficar permanente. pelas né? bocas miúdas Isso que a vai gente ser vem votado, vai ser obrigado a ser ouvindo votado. comentários, vai renascer quando vier a PEC paralela. Então ela está adormecida. Então vamos ficar de olho que ela vai voltar. Seria essa capitalização o motivo principal desses mais de 1 milhão de pessoas no Chile, nas ruas do Chile? O Chile já vem há muitos anos, né, Sim, com esse né? sistema previdenciário que eles mudaram, né, e que acabou fazendo com que tivessem os trabalhadores tiveram que optar, como vão passar a optar no Brasil aqui também, né, se querem se aposentar de uma forma mais digna, tem que pagar, né, uma previdência privada, etc. E isso foi um estupim não muito longo no Chile, que foi queimando e agora chegou no final e explodiu, né? Infelizmente, eu tenho recebido algumas narrativas lá do Chile, onde realmente os protestantes que protestam lá para o Chile não estão fazendo o que os infiltrados estão fazendo no Chile. Porque, na realidade, quem está fazendo a maior bagunça no Chile, quem está botando fogo no Chile, não são aqueles que protestam por um governo melhor, por uma aposentadoria melhor, por menor custo no transporte público. São infiltrados que, eu tenho uma conversa aqui, inclusive, que chegam a inibir aqueles que estão na rua protestando, e quando eles chegam mascarados, de toucas pretas, botando fogo, esvaziando o hotel, mandando todo mundo sair, senão vão botar fogo no hotel com as pessoas dentro, quebram tudo. São bandidos, São né? São bandidos vagabundos. Isso é terrorismo. Esse, para mim, População de bem, né? se ele é terrorista, aí vocês chegaram onde eu queria. Tem que aniquilar. Opa! Mata. Eu também Mata. concordo. Essa questão da Terrorismo não se cria. a capitalização no Chile, desculpa, tem uma informação interessante aqui, que sempre você vê na grande imprensa marrom brasileira a venda de, tá vendo, a capitalização no Chile não deu certo, não sei o quê. Não é que a capitalização não deu certo no Chile. A questão é a contribuição do chileno para a capitalização. Exatamente. A contribuição deles é de 10%. Em comparação, a nossa aqui atual, por exemplo, a nossa é 11% do funcionário e mais 20% do empregador. Então, se você pegar e fizer uma capitalização aqui no Brasil, que o cara vai contribuir com 10%, depois de 20 anos, ele vai ter berreca para receber. Exatamente. Mas com 30% ele vai poder viver só 10 anos igual, com aquele mesmo salário de antes. Não sei. A conta é A simples. informação que eu Mas tenho a questão 11 que a mais capitalização, o que 20. está por trás da capitalização é um fortalecimento do mercado, principalmente dos bancos, que vão vender previdência privada. Claro, com certeza. É isso que vai acontecer. certeza. Então, na verdade, o que acontece? Não vai... Os que não quebrarem, né, doutora? Exatamente. Então, nós vamos Mas aí tu investir vai em fundos de ficar- pensões que a gente não, Não sabe se sabe. mais no futuro, Né? se isso a gente Isso vai conseguir vai ter os nossos quebrar lá na proventos, O né? nosso futuro é negro sobre esse prisma. Não, porque não tem a Eu não vejo insegurança uma total. matemática e uma conta que nos É muita fortaleça. sabe, insegurança. nos fragiliza. E o Só pior de pra tudo, dizer, se segurança os governos financeira. repassassem aquilo que eles recolhem realmente do servidor público, vou usar o servidor público de novo, eu vou usar como referência o IP no Estado. Se o governo do Estado não tivesse uma dívida monumental com o IP, porque ele retira do servidor público, desconta, fica para si, para o Caixa Único, e atrasa o repasse ao IP. Tá, que é isso está atrasado Instituto- um monte, né? Nossa, muitos milhões de reais há muito tempo. E aí o que acontece? Se você, empreendedor, tiver uma empresa, iniciativa privada, você recolher do seu funcionário e não repassar o INSS, você vai ser investigado, vai ser preso por apropriação indébita pela Polícia Federal. Você vai ser processado pela Justiça Federal, você vai ser condenado e vai pagar uma pena por isso. Porque é crime. Mas os governos não.
os governos fazem descaradamente e nada acontece. E que descapitaliza as questões. Vocês acham que o rombo do INSS realmente são os aposentados? Ô, Ivan, mas vamos fazer essa conta Não simples são. assim, ó. Não 11%. são. São as grandes empresas. Eles Gente, são grandes empresas que devem... 11% de contribuição, mais 20%, tá? Cada um de nós tem uma conta lá, uma poupança. Eu recolhi por 30 anos, digamos. E estou Imagina uma aposentado poupança por com 30 anos a 65. 1%, vamos botar 1%. Não, mas 1%, isso aqui vai me garantir o quê? 15 anos de rentabilidade? Se eu fizer a conta porca, 31% vezes 10 anos, vezes 30 anos, daria 10 anos. Mas os aposentados Uma do Brasil não estão conta um pouquinho conseguindo melhor. nem para comprar seus remédios. Vai ser né? 10 anos. Não, vai ser Pois é. 10 anos com o meu salário. Agora, se eu viver até os 75, tudo bem. Agora, se eu viver até os 90, Tá 15 ferrado. anos que eu não vou ter vivido pela minha conta. Tá ferrado. Essa conta não fecha, gente, de nenhum jeito. Complicado. Como resolve isso? Mas Vamos voltar a viver temos que fazer... antes da Alemanha, lá de 1800 e pouco, onde não existia nenhum tipo de previdência. Enquanto o segurado pela capitalização, ou o segurado que não reverter contribuição para si próprio, ele não vai usufruir no futuro. Então, na verdade, isso aí, esse sistema de capitalização, nós temos que estar atentos, porque se caso vier a ser aprovado, não sei se não vai acontecer a mesma coisa que o Chile. Né? Nós tivemos várias audiências públicas quando fomos estudar a questão da capitalização, e todos os estudiosos que foram palestrar, todos eles trouxeram dados do Chile de pessoas aposentados, que não, aliás, idosos que não conseguiam se aposentar e, inclusive, cometiam delitos para serem presos, porque na prisão eles teriam casa, Mas é sempre assim. alimentação e tudo mais. Um alto índice de suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não passe por essa mesma situação. Por isso que o Lula não quer ir para o semiaberto, então? Ele ganha lá, ele deve ganhar alguma coisa. Não, lá ele por quer sair de lá livre pelo STF. Ah, mas ele vai conseguir agora. Vai conseguir, Wilson? Eu acho que vai. lógico. Infelizmente. Se os caras eles estão rasgando a Constituição semanalmente. Não, eles não estão rasgando nem a Constituição. Pior que isso. Eles estão rasgando a própria doutrina deles. Porque eles escreveram Comentaram livros sobre ontem, isso. né? É. O E Gilmar afirmavam, Mendes, né? não só O Gilmar livro de Mendes, Gilmar Mendes. Está suspenso o julgamento, né? eles escreveram sobre isso sendo Dia 7 favoráveis. retoma, né? E agora são contrários. E não dá para entender esses ministros. Infelizmente é uma coisa assim que me deixa irritado. E o brasileiro não é... O brasileiro só assiste. Ele não é povo, ele é assistente. Ele ouve, vê, assiste, lê e nada faz. Eu preciso entender a pra tua rua. matemática. Se ele vai pra rua quebrar Pois é. tudo... Não é quebrar tudo. Não é Ninguém quebrar. falou tudo. Não. Ninguém falou em quebrar Quem quebra é a esquerda. É a esquerda que quebra. Tá. Não vamos Tá lá. bom. Se ele vai pra Black rua... Bloc, Ivan está dizendo ir para Qual é fazer o protesto. limite Qual é o entre limite nós fizemos há poucos manifestante tempos e atrás. baderneiro? Qual é o limite entre manifestante e baderneiro? Manifestar é se manifestar, sair às ruas, Isso gritar, a abanar a Constituição bandeira. garante que a gente Mostrar pode faixas. manifestar, tem que Agora, ser Você não quebra a propriedade Quebrar a privada, propriedade privada, propriedade quebrar a pública. propriedade pública, botar fogo Botar em fogo trem, em ônibus. botar fogo em ônibus, isso aí, pelo Isso é amor coisa Deus, de bandido. Isso é terrorismo. Mas Mas- acho que ir pra rua resolve. Tem Tem que resolver. resolvido. Não, tem que falar. No Brasil tem Se o resolvido. Rodrigo. Brasil agora Claro. fosse, assim, ó, se o pacote do Moro... Não é uma incitação à né, violência, tá, gente? o Só pa- provocação Se o pacote aqui. do Moro tiver um apoio popular, né, e o brasileiro for para a rua para exigir que os ministros do STF não aprovem essa aberração dessa questão de não poder mais prender em segunda instância, né, se o povo for pressionar, o STF recua. Claro que recua. Ele Vai lá pra recua, frente porque do eles sabem STF que com a e fecha pressão aquilo lá. popular, eles sabem que, apesar deles, né, acharem que são semideuses, né, então, mas o povo tem que ir para a rua para exigir o que ele quer. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer trabalhar, vai pagar os seus impostos, mas ele quer ter segurança, ele quer ter saúde, ele quer ter educação, ele quer ter o mínimo, quer poder sair de casa e saber que não vai ser assaltado antes de chegar no trabalho. Né? Então, o brasileiro tem que sair para a rua. Ficar em casa assistindo pela televisão não vai resolver o problema. Mas se eles aprovam essa palhaçada agora do trânsito em julgado, que agora isso me parece que causa duas grandes interpretações no povo todo.
Aqueles que têm grana sabem que vão poder cometer qualquer tipo de crime que nunca mais serão presos. Porque é só você ter um bom advogado, a lei é igual para todos, cada um se defende dela como pode. Então, se você tem grana, você vai pagar um advogado e ele vai cozinhar isso, vai ficar no trânsito em julgado ad infinitum. E a outra pessoa que não está entendendo direito esse processo acha que agora está liberado para fazer qualquer coisa. Então, o meu medo é que aumentem os índices de criminalidade. Esse é o meu medo. Apesar que, por exemplo, agora, esse ano, nos primeiros 10 meses, você teve uma diminuição de 20% nos homicídios. E isso só com as mudanças pontuais que o Moro fez, sem aprovar projeto anticrime, sem liberar realmente a questão das armas. Homicídios e latrocínios. Homicídios, latrocínios, estupros, caiu tudo. Então, só não a violência doméstica. Só nessas mudanças, né? Então, me parece que se realmente aconteceu o anticrime, o projeto do Moro, realmente esses índices cairão muito mais. Mas se depender do Congresso que nós temos, que eles provavelmente vão fazer muito pior com o projeto do Moro do que fizeram com a Previdência, porque é lógico, ali de cada 10, 11 está preocupado em ser preso, então vai ficar muito ruim. E nós falamos isso lá quando foi desmembrado o projeto anticrime. Né? Sim, o presidente tinha que bater pé e defender. Mas o Rodrigo aí já foge das mãos dele. Aí é com o legislativo, não é com isso que as pessoas... Mas como é que ele é bom para ir lá botar o dedo na cara quando os caras fazem bobagem? Mas isso que as pessoas... Isso que é vender, essa imagem não, que é vendida uma coisa errada. vale para outra não? Como assim? Aí ele tem que abrir quando as foi para falar pernas, das hienas, ele foi lá e falou. Não, porque nesse momento ele foi lá e botou o dedo na cara. Mas assim, por exemplo, essa questão para isso que é uma coisa muito mais séria e importante para o nosso país, ele não faz a mesma coisa. Porque eu acho que ele comete a aprovação do legislativo. O que ele falou de hienas não foi do STF. Mas se ele fosse, mas botou na cara do STF, eu estou dizendo isso. Mas ele tentou botar na cara. Veja o que ele fez. Ele tentou botar o dedo na cara. De uns não põe no outro. O próprio partido dele, que se diz de direita, que se diz... Mas ele não está com a base do povo nas mãos dele. O povo não está com ele. Mas quem aprova não é o povo. Está faltando um presidente que Mas chega eu acabei de dizer que o brasileiro é um assistente, ele não é um habitante desse planeta. Não é um partícipe, não é. Não, ele não participa. Nós não temos esse hábito. Mas é o que está faltando. É o que está faltando, exatamente. Um presidente chega lá e diga, nós vamos governar e vamos fazer as mudanças. Rodrigo, sabe uma coisa? Mas aí a mídia marrom vai dizendo, olha aí, ó. Uma coisa que eu acho que ele erra, por exemplo, todas as quintas-feiras à noite ele faz a live pela internet. Mas eu acho que isso não é o suficiente. Em certos casos, como a Previdência, o pacote anticrime, a reforma tributária, seja lá o que for, chama uma cadeia nacional de televisão e fala, olha, o negócio é o seguinte... Ele tem que explicar, a parte dele foi feita, ele apresentou um projeto e deu para o Congresso. Dali para frente está nas mãos do Congresso. Não, mas a Previdência foi feita. Bom, foi feita uma mensagem de 5 minutos. Não, foi feito nas redes sociais, foram feitos... Estamos falando de ocupar o espaço. Mas, Rodrigo, essa aprovação, né? Não, e com todas as confusões que foram feitas pelo governo, mesmo assim foi aprovado. Espera um pouquinho, mas olha, outro exemplo, voltando no pacote anticrime. O governo lança uma série de propagandas explicando sobre o projeto do pacote anticrime. Vai lá o Tribunal de Contas da União, que não tem absolutamente nada a ver com isso, e proíbe as propagandas. Quer dizer, isso em algum país, alguém acredita que isso possa acontecer? Você está explicando para o povo, através de propagandas, para que o povo entenda qual é o teu projeto para tentar diminuir o crime no país, e é proibido de fazer isso? Tem sentido um troço desse? O Celso de Mello ficou furiosa, ficou assim, né? Intempestiva com o filminho das hienas. Mas quando é mostrada a gravação que o Sérgio Moro libera, que o Lula fala, as palavras textuais do Lula na gravação, ele, no telefone com a Dilma. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Essas são as palavras do Lula. O Celso de Mello falou alguma coisa? Algum ministro falou alguma coisa? Não, porque todos eles foram apontados. O Saulo Ramos, que foi ministro não sei do que do Sarney, o Sarney estava sendo julgado pelo Supremo e já tinha acertado com o Celso de Mello que ele ia votar a favor do Sarney. Só que ele vota contra. E aí ele explicando, o Saulo Ramos conta tudo isso no livro.
né? Ele explicando por que ele liga para o Saulo Ramos, o Celso de Mello, olha, eu não votei por causa assim. A Folha de São Paulo fez uma reportagem ontem dizendo que eu votaria a favor. Como na votação, na hora que chegou a minha vez, o Sarney já tinha a maioria, então eu votei contra o Sarney só para contrariar a Folha de São Paulo. Apesar de que estava tudo acertado. E o Saulo Ramos fala para ele, o que você achou? Tudo bem? Eu falo, olha, eu acho que você é um juiz de M 3 pontinhos. Eu não vou poder repetir a palavra aqui, né? Gostaria. O Celso, isso está num livro. Não pode falar merda, senhor. Não pode, né? Não deve. Não pode, né, Rodrigo? Não deve. O Celso de Mello falou alguma coisa? Eu estou muito orgulhoso de ver como tu usou hoje as tuas anotações, várias Ele vai anotações. costurando, né? Ele vai costurando. Ele veio munido aqui. Não tem muita. Não tem muito. Tem uma coisinha ou outra só. Um dossiezinho. Malhe, um dossiê. Né? Que maravilha. Não, mas Muito bem, Du. é hilário, né, ver essas reações aí do STF nos últimos Mas são os anos, poderes né? constituídos que a gente precisa, de alguma forma, confrontá-los, né? Exato. Agora, afrontá-los uns entre os outros, eu acho que é uma linha tênue que nós não deveríamos. Agora, cada um deles pode jogar com a força que tem popular. E acho que o nosso presidente, quando quer, joga bem. E a nossa força Mas é o aí voto. é o vácuo da Eu Câmara insisto. também, né? Mas claro, Que a Câmara é o odiada por vácuo todo mundo. da Câmara que deu esse Como é que tu vai levar a poder sério esse monte de gente? ao STF. Exatamente. O Congresso permitiu que o Supremo legislasse. Isso é um o grande absurdo. problema. Ele não É um legisla, absurdo. ele não toma. Tá legislando porque Ele o fica só outro cuidando dos poder- seus umbigos, né? Os Exatamente. umbigos dos deputados e chegam dos senadores. No STF, em torno, por dia, uma média mais ou menos de 200 processos. Por isso que a solução é engraçada, Então, né? e sendo que, por exemplo, na Suprema Corte, nos Estados Unidos, chegam 5 processos por mês. Bem, doutora, a proposta do Dias Toffoli, então, é que a gente jogue pro STJ. Eu acho, enche o eu saco acho legal dele. falar doutora. Doutora, a senhora já ouviu ou já leu algum pronunciamento de algum ministro da Suprema Corte Americana? Não. A gente nem sabe os nomes deles. Nem Verdade. faço ideia. Porque, Nem na sabe. verdade, o que Exatamente. acontece? Aqui nós temos uma Suprema Corte política. Né? São Exatamente. celebridades, né? Nós precisávamos ter pessoas técnicas que chegassem lá, magistrados de carreira, Que passaram em que exames, né? fossem passados em concurso, Em concursos. que fossem avaliados por bancas, para a gente poder ter uma segurança jurídica de que eles estariam avaliando os nossos processos, entendeu? De forma imparcial. Agora, por exemplo, se você tem um recurso para o STF, eu tenho recurso no STF lá que está aguardando há mais de 2 anos para o julgamento. Aí o Lula, toda semana tem um habeas. Hoje, Então, hoje. tipo, Não, dá. mas isso aí é falha, doutor. Hoje- não, a senhora não hoje- pode dizer essa heresia aqui, porque Então- todo mundo diz que o caso do Lula é demorado. Porque só o Lula que foi condenado. Mas porque, hoje- ô, Rodrigão? Tudo é pra tempo recorde com ele, é impressionante. Hã? Ele, Então, ele é abençoado. Ele e os outros que estão O presos. ex-presidente Lula é abençoado, porque tudo é tempo recorde pra ele. Então, essa Até questão o da julgamento prisão dos da habeas segunda dele, né? instância, estão falando que vão exatamente, julgar, exatamente, tudo que pra não ele é é. por causa do, não é pela pessoa do Lula, que o Lula está preso, né? Que seriam, mas nós temos que levar em consideração quantos mil bandidos vão ser colocados à solta se realmente 200 mil, 170 isso mil passar no bandidos. Essa STF. questão- E nós vamos ter que pegar, juntar o legislativo e pressionar o legislativo para fazer uma emenda constitucional, porque isso é questão de presunção de inocência, né? Essa questão da demora dos processos, que eu lembro de cabeça, o Jader Barbalho, o Serra, o Collor, o Aécio, o Sarney mesmo, e mais uns outros menos votados aí, todos eles com processos que prescreveram. Sim. Que prescreveram. Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Boa noite, Marcos Reinaldo Dresch. Está dando boa noite à abraço, bancada. Marco. Obrigado pela tua audiência, Um Marcos. abraço, Marcão. Wilson, ponto final. Meu ponto final, que eu ia iniciar com isso, mas eu termino agora. Eu fiquei muito feliz nesse final de semana, porque uma operação do governo americano, uma operação muito bem coordenada e efetuada, deu baixa no CPF, não sei se tem CPF lá no Paquistão, mas deu baixa no CPF do líder do Estado Islâmico. E hoje eles deram baixa no CPF do cara que ia substituí-lo. Então está muito bom. O mundo certamente está um pouquinho mais seguro. Doutor Ivan Carlos. Deixo aqui infelizmente, deixo aqui o meu aborrecimento com essa questão da aposentadoria, né, com essa questão da Previdência, mas a gente não pode esmorecer. Eu acho que o brasileiro ele tem que sair, tirar a bunda da cadeira, realmente,
Tá? Ir para a rua, deixar de ser assistente, deixar Zap, deixar Facebook de lado e ir para a rua fazer alguma coisa. E não é para quebrar, é para fazer o que foi feito nos últimos movimentos aqui no Brasil. Sair com a bandeira do Brasil, cercar lá o Congresso, fazer o que foi feito, ir para a praça, protestar e dizer para aqueles ministros do STF, vocês não ficarão eternamente aqui. Vocês terão que sair daqui um dia ou outro. E o pior de tudo, né? Eles saem, deixam de ser ministros e mudam de país. Né? Porque nem eles mesmos aguentam viver no Brasil. Era esse o meu ponto final. Karina Moraes. A gente está com 2 amigos lá no Chile, né? A Lu Freitas e o Fábio Vinta estão lá. E eu vi algumas imagens que eles mandaram e uma das imagens me chamou a atenção. Voltou a Stephanie, né? Stephanie Sanders estava lá também. Sim, a Stephanie Sanders estava lá. E é que o presidente do Chile, o Sebastián Pinheira, ele assinou o decreto, né? Para suspender o estado de emergência que estava em vigor, né? Dizendo que o Chile tem que voltar o mais rápido possível à sua normalidade institucional. Mas o Fábio ainda conseguiu captar algumas imagens, eu estava com eles 2 no sábado, naquele evento na Praça Punta del Este, a pessoa idosa na praça, né? E ele ainda conseguiu captar algumas imagens das manifestações ainda que já diminuíram bastante. Na verdade, essa manifestação no Chile reuniu 1 milhão de pessoas nas ruas de Santiago e foi o maior protesto no Chile desde a redemocratização em 1990. Quer dizer, é uma manifestação muito para nos dar uma sacudida. E a gente está ouvindo manifestação em todos os lugares, no Líbano também, né? No Líbano também a gente está acompanhando algumas manifestações. E como disse o Ivan Carlos, vamos fazer também manifestações pacíficas, mas vamos manifestar ordeiras. Muito bem. Doutora Janaína Policarpo, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda. Teu ponto final. Obrigada. Nós, advogados, somos operadores do direito e guardiões da justiça. E eu amo o que eu faço. E sempre oriento os meus clientes, enfim, amigos, familiares e tudo mais, para que vigiem, né, e busquem sempre os seus direitos, nunca deixando que outras pessoas, ou que tribunais, ou que essa insegurança jurídica que atualmente a gente vive, que isso passe por cima daquilo que realmente é importante para cada um de nós. Muito bem. Na nossa audiência, a Aline está dizendo, Wilson, quanto mais eu te assisto, mais eu te admiro. Tá bem? Tem sido organizada para ti aqui. Marcos Dresch está dizendo, se estivesse na Constituição que julgamento em segunda instância decretasse prisão, não haveria essa polêmica no STF. Cadê os congressistas? É isso aí, Marcos. Exatamente. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.